Há quanto tempo você não renova as energias do seu lar? Sabe, as nossas tristezas, mágoas e até o sentimento de solidão e despertencimento acumulam aqui. O Evangelho no Lar vem trazer a luz para nossa casa. É um momento para que a gente possa se reconectar com aqueles que, pela bênção de Deus, estão ao nosso lado. Que a gente possa conversar sobre as coisas importantes da vida e convidar a presença do amor, de Deus, da espiritualidade de luz para dentro do nosso lar. Vamos então abrir as portas e janelas para essa positividade, para essa luz, para esse divino. Vamos juntos fazer o Evangelho no Lar? Olá pessoal, tudo bom? Estou trazendo para vocês hoje mais um episódio do nosso trabalho, baseado no livro Evangelho do Dia. A gente está com o volume 6, onde eu tenho trazido para vocês algumas mensagens para os debates, para as conversas nos evangelhos e nos trabalhos que foram sendo realizados. E hoje eu vou falar de um tópico bem-aventurados os aflitos, mensagem 4, capítulo 5 do livro, onde eu vou começar com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Muitas vezes, ao se referir a um homem mau que escapou de um perigo, dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, tendes razão, pois frequentemente Deus dá a um espírito ainda iniciante nos caminhos do progresso uma prova mais longa do que dá a um bom, o qual poderá receber como recompensa por seu mérito a graça de uma prova tão curta quanto possível. Quando pronunciais essa frase, portanto, não imaginais que estás proferindo uma blasfêmia. Se um homem de bem morre e na casa ao lado mora um homem mau, logo dizeis: antes fosse este. No entanto, estáis totalmente errados, porque quem parte concluiu sua tarefa e quem fica talvez nem a tenha começado. Por que desejarias que o mal não tivesse tempo para concluí-la e o bom ficasse retido no solo terrestre? O que dirias de um prisioneiro que, tendo cumprido sua pena, ficasse retido na prisão, enquanto dessem liberdade a quem a ela não tivesse direito? Sabei, pois, que a verdadeira liberdade consiste na libertação dos laços físicos, e que enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos, então, a não criticar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Portanto, o que vos parece um mal, muitas vezes é um bem. Ocorre que vossas faculdades são tão limitadas, vossos sentidos são tão obtuosos que não captam o conjunto do grande todo. Esforçai-vos por sair dessa condição limitada, pelo pensamento, e então, à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá, pois passarás a vê-la apenas como um imprevisto, se comparada à duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. E o Livro dos Espíritos, pessoal, ele traz o seguinte: pergunta 936. De que modo as dores inconsoláveis dos sobreviventes afetam os espíritos que são a causa delas? O espírito fica sensibilizado com a lembrança e com a saudade daqueles a quem amou, mas uma dor incessante e desvairada atinge-o pesadamente, porque ele vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e consequentemente um obstáculo ao adiantamento e talvez à sua reunião com eles. Bom, pessoal, mensagem bem interessante, pois assim, ela traz pra gente aquela reflexão de uma mudança de forma de enxergar as coisas. Na verdade, quando a gente está encarnado aqui, e nós estamos encarnados, né, vivendo essa experiência, a gente muitas vezes esquece que, na verdade, a vida encarnada é que é a vida onde nós vamos passar por mais sofrimentos, por provas, por expiações, e enquanto que a vida espiritual, no momento em que a gente se desprende da matéria, a gente vai estar vivendo uma outra fase, um outro momento, se preparando para uma próxima reencarnação, estudando, tendo uma visão mais ampla das nossas escolhas, do nosso passado e do que a gente pretende como espírito para evoluir. Só que por causa do nosso apego, muitas vezes, por conta dessa questão de necessidade de ter a pessoa ao nosso lado, aquele ente querido, aquela pessoa que a gente tem um afeto, um amor, a gente acaba tratando a ida dessa pessoa, às vezes precoce, como um momento de perda, de dor. E a gente sente dor mesmo. Mas quando a gente olha o conceito dessa vida aqui como encarnado, a gente entende. Se a gente veio aqui cumprir um plano,
Se a gente veio aqui passar por provas e expiações para poder seguir nossa jornada. E se a gente, com uma idade mais nova, com pouca ainda vivência, conseguiu ultrapassar isso, por que que a gente precisaria estar preso aqui? Por que que a gente precisaria ficar dentro dessa encarnação? Não faz sentido. Claro, não estou generalizando. Às vezes vem espíritos para cá que não vêm só para as provas e expiações, vêm com missões, vêm com muitas coisas que podem ser desenvolvidas, ajudar outros espíritos ao seu redor. Mas também boa parte vem com a sua prova, sua expiação, e que quando ela é vencida, eles acabam muitas vezes se libertando dessa prisão que é o corpo material. Às vezes a gente tem aquela maneira de falar, não, poxa, a pessoa que viveu 100 anos, nossa, o que ela fez para viver 100 anos? E de novo, sem julgar e sem generalizar, porque cada caso é um caso, a gente sabe disso. Mas a pessoa que viveu 100 anos talvez precisasse disso, passar por muitas provas e muitas expiações para chegar nessa idade. E a gente tem que ter esse entendimento, essa clareza, né? Essa capacidade, muitas vezes, de enxergar a coisa de um outro ângulo, não só do ângulo que a gente entende como o correto, né? E na mensagem do Livro dos Espíritos, eu achei bem interessante comentar aqui, porque vem da questão do quanto a nossa falta de entendimento, do quanto as nossas energias acorrentam, de repente, os espíritos que já se foram. É difícil, pessoal, quando a gente sente saudade, quando a gente quer a presença da pessoa, quando a gente quer que ela esteja aqui, que a gente se liberte disso e fique de lado o nosso sentimento. Óbvio que é difícil, tá? Ninguém tá aqui para julgar isso também. Mas a gente tem que ter a saudade do bem, não aquela saudade que prende, não aquela saudade da dor, a saudade de boas memórias. E a certeza de que a gente vai ter em outro momento a chance de reencontrar aquela pessoa, que a jornada de evolução é muito longa, a gente ainda está muito no início. Novas situações, novas oportunidades com certeza vão estar no nosso caminho. E a gente entendendo isso dói menos. Não é que não doa, mas a gente consegue lidar melhor com a dor. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo episódio.